Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Paulo Braga Filho, ele que é sócio e CEO da Dax Omnimedia, a agência dos unicórnios. Que honra receber esse colega do G4, né, Enfim, José? conseguimos trazer o homem. É difícil. Muito bem-vindo. Nada, difícil nada. Obrigado, Karen, obrigado, Jussiel. É um prazer imenso estar aqui entre amigos, conversando com vocês. Obrigado por me considerar, né, uma das mentes brilhantes aí, um grande empreendedor. Eu acho que não sou tudo isso, mas me sinto realmente muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Modesto. Modesto, super modesto. O homem é o maior do Brasil. Agência, só atende a nata, só empresinha mal ou menos, de alguns múltiplos milhões de dólares. Paulo, mas vamos lá, quero construir com o Paulo a linha do tempo da jornada dele, porque é muito interessante. Tem muita coisa nessa história e tem muito aprendizado. Então eu vou te deixar super à vontade pra gente construir junto essa linha do tempo aí, de onde o Paulo saiu, onde o Paulo está hoje, quais foram os principais erros, os principais aprendizados que você pode compartilhar aí com a galera para ajudar as pessoas aí para um próximo nível também. Perfeito. Cara, vamos lá. Vou voltar um pouquinho atrás, tá? Vou lá pra minha infância. Não, tô brincando. Não vou tomar tanto tempo de vocês assim. Mas de verdade, eu costumo dizer que meu pai, ele não me educou, ele me treinou. Eu acho que eu fui um cara que eu não fui educado, fui treinado. Desde muito cedo, meu pai era um líder, vendedor, um cara palestrante, um cara muito inspirador. E ele me treinou desde muito cedo. Então eu aprendi desde muito cedo princípios de disciplina, de criação de hábitos bons, da importância de você se envolver, se dedicar e colocar energia em tudo que você faz. E aí eu acho que isso é que moldou aí toda a minha vida pessoal e a minha carreira profissional também, né? Mas indo um pouquinho então para esse lado de profissional, falando do lado profissional, eu comecei trabalhando em empresas da família, lá atrás, logo depois que eu iniciei aí na faculdade. Um pouco antes até, eu já trabalhava nas férias, meu pai sempre foi empreendedor, sempre teve empresas. E aí nas férias meus amigos viajavam pra praia e meu pai falava, você vai viajar pra dentro da empresa, você vai ficar lá no estoque, você vai trabalhar lá comigo pra já começar a pegar um pouco do que é isso. Mas eu gostava muito, eu confesso que eu achava muito legal. As motivações são interessantes, né? Mas você sabe o que eu mais gostava? Eu tinha 16 anos de idade, e aí quando eu ia trabalhar nas férias lá na empresa do meu pai, obviamente que com 16 anos de idade eu não tinha carta e aquela vontade que a gente tem de dirigir, né? Pelo menos, os jovens hoje em dia não estão dando muita importância para isso, mas a gente dava muita importância. E eu gostava de chegar muito cedo, porque bem cedinho o motorista da empresa ia comprar pão para os funcionários com a Kombi. E aí eu convencia ele a deixar eu ir dirigindo. Então eu era o primeiro a chegar na empresa porque eu queria ir dirigindo comprar pão na padaria. Mas enfim, daí com 18 anos mais ou menos, entrei na faculdade, comecei a trabalhar nas empresas da família. A gente tinha uma indústria de brindes promocionais, uma gráfica e um televendas. Eu comecei a trabalhar com isso. Durante bastante tempo eu fiquei então empreendendo nas empresas da família. Até que, como eu trabalhava no setor, no segmento de brindes promocionais, acabei me tornando vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Brinde, bem novo ainda. E um pouquinho do que a gente estava comentando aqui no início, né? Se você vai trabalhar com uma coisa, se envolva o máximo possível naquilo. Então, se eu quero ser uma empresa relevante de brindes, eu vou me envolver em tudo. Eu vou ser vice-presidente da associação, eu vou conhecer todo mundo, todos os clientes, todos os fornecedores. E aí, na época, em 1999, começou aquela explosão da internet de aparecer um monte de moleque novo milionário, porque teve uma ideia revolucionária e acabou montando um negócio e ganhou muito dinheiro. Aquilo começou a me incomodar de um jeito, eu falei, não é possível, eu preciso ganhar dinheiro com a internet também. Né? Pô, essa galera toda aí ganhando dinheiro com a internet, como é que eu faço? E eu comecei a estudar muito, né, o que eu poderia fazer para ter sucesso na internet. E aí eu cheguei à conclusão, na época, estudando bastante, que na verdade não adiantava você ter uma ideia disruptiva se você não tivesse nenhum domínio do assunto, se você não conhecesse daquele mercado. E o mercado que eu mais conhecia na época era o mercado de brindes promocionais. Então eu pensei, bom, eu acho que se eu for para a internet eu tenho que ir com esse meu ramo, que é o ramo de brindes promocionais. E aí pensei, o que eu faço? Monto um portal? Aí, de novo, de acordo com o que eu tinha estudado, montar um portal seria um conteúdo muito pequeno
para gerar o interesse dos visitantes. Eu pensei, bom, como eu sou da Anfab, Associação Nacional dos Fabricantes, e se eu pegar então algumas empresas associadas e montar um site não só da minha empresa, que chamava-se Personal Brindes, mas eu montar um site de repente com 4, 5 empresas de brindes. Aí eu já vou ter um pouco mais de conteúdo, já vou ser um pouquinho mais relevante e vou gerar interesse do internauta para ele visitar. Cara, e aí um belo de um dia eu tava lá pensando, tomando banho, porque a gente tem muita reflexão, né, tomando banho, esses horários que a gente mais tem ideias boas. Tava tomando banho e de repente eu pensei assim, por que eu tô enxergando tão pequeno? Como assim montar um site só de 4 ou 5 empresas? Por que não montar um marketplace com todas as empresas de brindes promocionais, né? E então isso lá em 1999, a Noemi estava falando que eu acho que nem tinha muito marketplace, se é que tinha, né? Se é que tinham marketplaces naquela época na internet, eram muito poucos. Então em 2000 eu lancei o primeiro marketplace de brindes promocionais na internet brasileira, no brindes.com. Que é um portal que está no ar até hoje, é um marketplace que já tem aí 23 anos, né, no ar. É um domínio bem antiguinho. E acho que foi assim o meu primeira grande empreitada na vida, meu primeiro grande lance aí, a primeira coisa que eu fiz de bastante relevante. A única coisa que a gente não contou naquela época, né, que eu não contei, é que infelizmente em 2000 as empresas não tinham ainda, os funcionários não estavam todos com uma telinha na sua frente, não tinham acesso a uma internet rápida. Então eu não entendi na época que talvez o mercado não tivesse maduro o suficiente para utilizar a ferramenta internet no intuito de fazer suas compras de brindes promocionais. E o pessoal usava aqueles catálogos impressos, brindes e free shop, não sei nem se vocês viram, vocês são muito novos, mas tinha uns catálogos que vieram depois da lista telefônica que o pessoal usava para comprar brinde. E a internet ainda tinha pouco movimento, né? Eram poucos internautas. E aí esse negócio começou a patinar, começou a andar um pouquinho de lado, e aí então depois de uns 3 ou 4 anos que eu tinha lançado, eu recebi um convite para ingressar na carreira executiva. Só tinha trabalhado em negócios próprios, negócios de família, e eu recebi um convite do então presidente da Bombril para ir trabalhar com ele. Ele estava num processo de reestruturação da Bombril e ele precisava de uma pessoa para ajudá-lo nisso. Uma não, né? Precisava de várias pessoas, mas como ele me conhecia, ele tinha sido um dos investidores no Brindes.com, ele trabalhava numa incubadora, e aí ele foi para assumir a presidência da Bombril e me chamou para trabalhar com ele lá. Fui para a Bombril, fiquei lá um curto espaço de tempo, e aí eu tinha uma vontade grande de morar fora de São Paulo. E o Nordeste era uma região que me encantava bastante. E como a Bombril tinha uma operação em Recife, que cuidava de Norte e Nordeste, eu acabei convencendo esse meu chefe, presidente da Bombril, para me transferir para Recife para que eu cuidasse das operações da empresa Norte e Nordeste. Então eu fui transferido para Recife e lá eu assumi então toda a operação da Bombril Norte e Nordeste. Criamos uma marca chamada Pronto, que era uma marca que Pronto é o ok do Nordeste, né? Pronto. Uhum. A gente criou essa marca chamada Pronto, uma marca de produtos exclusiva para o Nordeste, pensada para as nordestinas e para os nordestinos, né? Com vários apelos, com muita pesquisa, muito desenvolvimento, pensando assim, o que a consumidora do Norte e Nordeste tem de diferente da consumidora do Sul e Sudeste e o que esses produtos precisam ter para poder, para que elas possam se sentir atendidas com esse produto. E aí desenvolvemos uma linha maravilhosa chamada Pronto. Desenvolvemos alguns produtos que na época a Bombril nem comercializava, que era sabão em pó, sabão em barra. Cara, foi uma linha de muito, muito sucesso. Fiquei lá durante um bom período, né? Fizemos um bom trabalho. Até que em um determinado momento, esse meu chefe, né? Que era o presidente da Bombril, acabou saindo da empresa. E eu entendi que para mim ficou uma situação meio complicada. A gente era muito ligado, a gente era muito unha e carne. E quando ele saiu, sabe aquele negócio, esse aqui é o chapa do antigo chefe, aquelas conversas todas. E aí eu acabei conversando com o diretor superintendente da Bombril na época, que também entrou junto conosco, o Cláudio Del Valle. Falei, Cláudio, eu acho que, cara, meu momento na Bombril, acho que já fizemos uma boa realização aqui, eu acho que é o momento de eu sair. Então, se você puder fazer um acordo para que eu possa me desligar de uma forma que seja vantajosa para mim, eu te agradeceria. E assim foi feito, eu saí da Bombril. E aí, então, encerra-se a minha temporada de morar em Recife, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu fui para Recife, a minha filha pequena tinha 1 mês. Nossa! Minha filha mais nova estava com 1 mês. E, assim,
foi um momento maravilhoso, tanto que eu tive em Recife quarta-feira agora, teve lá o jantar do ano do Experience Club, e é impressionante que mesmo 18 anos depois a gente tem vários amigos lá que a gente fez durante aquela época e que continuam até hoje, então foi uma experiência muito interessante. Aí, vamos lá, voltei para São Paulo, aí acabei recebendo uma oportunidade de trabalhar com o nosso amigo Márcio Sendeski na Antenas Aquário, né? A Aquário, na época, ela tinha uma área... Eu tô achando que eu vou gastar todo o meu tempo só contando minha história, né? Daí ferrou tudo. Bora lá. É bom que a gente faz a segunda temporada. Tá bom, então vamos lá. Se qualquer coisa, vocês me cortam aí. Ajuda, Noemi. Se falar que se eu estiver exagerando, você me ajuda aí. Tá bom. E aí, o que aconteceu? A Antenas Aquário, ela vendia exclusivamente através de distribuidores. Depois eu vou contar essa história aqui. O dia que o Márcio vier, ele confirma para vocês. E eu via uma oportunidade grande da Aquário estar vendendo para o varejo e não só através de distribuidores, para um varejo maior. Porque eles vendiam para distribuidores e o distribuidor, para quem que ele vendia? Para o carinha lá da Santa Ifigênia, o anteneiro, aquele tipo de cliente. E eu falava, Márcio, por que as suas antenas não estão nas Casas Bahia? Por que as suas antenas não estão na Americanas, no Walmart? Por que vocês não estão nesse cara? E falou assim, cara, porque a gente não sabe nem por onde começar. Como é que vende para esse pessoal? Como é que eu vou? Como é que funciona isso? Eu falei, olha, cara, eu tenho uma boa experiência com Bombril, né, de desenvolvimento de canal de vendas. Eu posso estruturar essa área para vocês. Essa área para venda direta, né, para o canal direto. O que eles têm, que é distribuidor, é canal indireto, eu posso estruturar essa área de canal direto para vocês. Aí na época, então, fizemos um acordo e eu assumi, então, para a gente estruturar a venda de canal direto da Aquário. E aí comecei do zero, contratando representantes de vendas, estruturando, mapeando quem que seriam os principais clientes, quem que a gente poderia entrar. Cara, fizemos um trabalho maravilhoso, começamos mesmo do zero. Depois de 2 anos, já representava acho que 30% ou 40% da venda da Aquário. E hoje, depois o Márcio pode confirmar, mas eu acho que hoje é uns 80% da venda. Caramba! Hoje é o principal canal de vendas da Aquário. E toda vez que eu vejo, ele fala, cara, culpa tua. Você que trouxe essa ideia. Porque nem a ideia eles tinham, né? Então eu trouxe a ideia, implementei e foi muito bacana. Fiquei lá uns 2 anos. Quase fui morar em Maringá. Quase fui ser vizinho de vocês. Olha. E ficou naquela situação assim, putz, e agora, né? O negócio amadureceu muito, ficou bastante importante essa área que eu montei. Aí precisava estar mais próximo, né? Apesar de que eu ficava, né? Na verdade, eu ficava lá de segunda a sexta, quando eu não estava viajando pelo Brasil todo. Segunda a sexta eu ficava em Maringá, sexta-feira à noite pegava o voo, voltava para São Paulo, porque a minha família morava aqui. Então chegou um momento e falei assim, bom, e aí? Tem que tomar uma decisão. E aí, o que aconteceu? Lembra aquela história de Nordeste, que eu gosto de Nordeste e tal? Um escritório, a Reis, escritório de Headhunter, me procurou falando que tinha uma oportunidade numa empresa bastante grande, bem relevante, em Fortaleza. Aí aquele bichinho já me picou de novo. Falei, putz, será? Nordeste parte 2? Putz, é interessante, vamos ouvir. E aí essa posição era para ser superintendente da Mallory, indústria de eletroportáteis Mallory. E da onde que eles acabaram me conhecendo e por que vieram até mim? Eu acabei desenvolvendo um trabalho muito bom na Aquário e muitos representantes que eu contratei na época eram representantes da Mallory, né? Porque quando você trabalha nesse ramo de móveis e eletro, você não tem tantos representantes assim. Então acaba que um representante que é da Mallory é da Aquário também, que é do... E aí acabou que o pessoal da Mallory conheceu um pouco do meu trabalho e falou, pô, esse moleque tá fazendo um trabalho bom. Eu acho que esse cara seria um bom cara aqui. Aí passei por um processo de seleção bem chato aí para poder entrar na Mallory. Foram 2 meses no processo, um monte de entrevista. Fui para Fortaleza, fui entrevistado lá. O pessoal da Espanha, né, que eram os donos da Mallory, que é a Taurus, veio para São Paulo, me entrevistou. Enfim, deu certo, fui o candidato escolhido. E aí, vamos lá, malicuia, vamos mudar para Fortaleza. Mudei para Fortaleza e fiquei lá 3 anos e meio. Então, fazendo aí um bom trabalho lá à frente da Mallory Eletroportáteis. Fizemos um trabalho bacana, a empresa vinha de um momento de receita de lucratividade negativa, a empresa tinha prejuízo, a gente conseguiu reverter isso, tornou a empresa lucrativa, fizemos um bom trabalho. E aí, um Natal,
Essa história eu não sei nem se eu já contei em podcast, mas vai ser uma história legal da gente contar. Num belo Natal, eu estava em São Paulo, e aí o meu pai vira para mim e para minha esposa e fala: gente, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Aí falamos: o que foi? Eu gostaria muito que vocês voltassem a morar em São Paulo. Eu tô vivendo longe das minhas netas, longe de vocês. Eu acho que a gente tem que ficar mais próximo. Afinal de contas, os valores da família são mais importantes do que qualquer coisa profissional. Eu acho que está acima disso tudo. Então eu gostaria que vocês realmente considerassem a possibilidade de voltar a morar em São Paulo para a gente ficar mais próximo. E inclusive na época meu pai chegou e falou assim: inclusive se você vier, eu me disponho a te dar de presente, eu consigo arcar com as suas despesas para que você consiga se manter em São Paulo durante 6 meses, independente da tua atividade. Então, se o teu receio de vir para São Paulo é porque, pô, não, mas eu tenho lá minha colocação, eu tenho lá meu ganho, né, minha remuneração, eu tiro essa preocupação sua, porque eu te dou essa segurança de que você vai poder se manter aqui durante 6 meses e você se conhece. E 6 meses é mais do que tempo para você já reconstruir sua vida em São Paulo e você vai estar tranquilo de novo. Não deu outra, né? Isso foi no Natal. Em julho nós estávamos de mudança para voltar para São Paulo. E voltei para São Paulo, mudei. Na época consegui negociar lá com algumas empresas em Fortaleza para ser representante comercial aqui em São Paulo. Uhum. Então, como eu tinha um bom relacionamento com Casas Bahia, Magazine Luiza, Marabras, falei: gente, vou ter que voltar para São Paulo, mas eu gostaria de continuar trabalhando com esses clientes que eu tenho. Então eu consegui lá 2 ou 3 empresas que eu pudesse ser representante comercial. Olha aí, Ortiz, tá vendo? Eu também fui representante comercial. E aí fui ser representante comercial de algumas indústrias para atender essas grandes contas. E na época, meu pai tinha aqui em São Paulo 2 negócios principais. Uma agência, né, que tocava, ele ficava à frente dessa agência. Era uma agência que tinha como base poucos clientes e poucos veículos, mas um relacionamento muito profundo de negociações muito boas de mídia. Então a gente tinha negociações com a SBT, com Record, com Band, com Rede TV, negociações muito boas, e para alguns poucos clientes a gente fazia essas negociações de mídia para eles. Era um negócio que basicamente era tocado pelo meu pai, pouquíssimos funcionários, extremamente rentável, porque é um negócio de valores muito altos. Então era um negócio que meu pai tocava. E meu pai tinha um outro negócio, né, na época também, uma empresa de produtos de higiene. Karen deve conhecer o Igi Calcinha, conhece, Karen? Qual? Igi Calcinha é um produto que a mulherada costuma usar para lavar lingerie no banho. Não conheço. Então você tem que conhecer. O produto é fantástico, precisa. E aí meu pai tinha esse produto. Na verdade, foi um cliente que surgiu, que queria anunciar esse produto na televisão. Meu pai conheceu o produto, ficou fã do produto, falou: pô, esse produto é muito bom, é bacana, não tem nenhum competidor, não tem concorrência nenhuma. E gostava muito do produto, até que um dia esse empreendedor que tinha esse produto estava meio descontente da vida e falou assim: ah, não, eu quero fechar esse negócio, eu quero vender, não quero mais. Meu pai era um empreendedor assim, que se você falasse assim: eu tenho esse negócio aqui, é negócio, é empresa, eu compro. Ele não precisava nem explicar para ele se era bom ou não, ele queria. Tanto que ele já teve gráfica, teve televendas, teve empresa de brinde, teve fábrica de malas, teve tudo que você puder imaginar. E aí então meu pai acabou comprando esse negócio, que hoje chama-se Igi Mulher. Tá? E essa empresa de mulher ele comprou, só que ele também não tinha muito foco nesse negócio, porque ele tinha agência, que era o negócio principal dele. E aí então na época eu voltei para São Paulo, representante comercial, e meu pai falou assim: filho, será que você não pode ajudar um pouquinho lá na IG Mulher? A empresa tá lá, tem lá uma gerente comercial, tá fazendo um trabalho, mas a gente acha que o negócio poderia crescer muito. Eu acho que o negócio, se você puder lá, vai lá 2 vezes por semana, meio período, qualquer coisa assim, só para você ver o que você pode ajudar. De repente, pô, você é um cara que vem de 2 experiências bacanas, com 3 experiências, né? Bombril, Mallory e Aquário, com estruturação de equipes comerciais, desenvolvimento de canais. De repente, você pode ajudar a IG Mulher também com isso. Ele foi muito esperto, porque a IG Mulher era uma empresa muito pequena na época. Então, se ele falasse assim: volta para São Paulo, vai cuidar da IG Mulher, eu ia falar assim: pai, não dá. Não dá, o negócio é muito pequeno, não tem porte para ter eu ali. Como é que não vai dar para viver disso? Então ele foi muito sutil, me envolveu de uma forma bem sutil. Bom, resumindo, gente, a hora que eu vi, eu tava
envolvido, os 2 pés, as 2 mãos, a cabeça, tava totalmente de mulher, peguei o negócio, abracei, larguei as representadas, né, de Casas Bahia, enfim, larguei tudo isso e fui me dedicar 100% à IG Mulher. Foi uma história de bastante sucesso, a gente tem essa empresa até hoje, tá? Isso faz 7 anos mais ou menos, vai fazer 8 anos. Não, desculpa, vai fazer 10 anos que eu assumi a IG Mulher, vai fazer 10 anos agora. Assumi a empresa e começamos a fazer um bom trabalho. Então, meu pai lá na agência, a agência dele indo bem, crescendo, legal. E eu na IG Mulher, aí começamos a contratar representante, mesma coisa que eu fiz na Aquário, só que daí numa empresa que era nossa, né? Que, pô, é muito mais legal, porque você pode fazer as coisas da sua maneira. Cara, quando você tem conselho, quando você tem chefe, quando você tem que... E você às vezes você fala assim, putz, eu sei que isso aqui, essa é a melhor forma de fazer e você não pode fazer, frustra pra cacete. Então você tá fazendo o seu próprio negócio, cara, assim, se der errado a culpa é minha, mas também se der certo o mérito é meu. Assim, então assim, o pessoal me pergunta assim, você voltaria pra carreira executiva, Paulo? Assim, mas nem pra ganhar 10 vezes o que eu ganho hoje. A liberdade que eu tenho hoje de atuação, a liberdade que eu tenho hoje para estar próximo da minha família, para fazer os meus horários, a liberdade que eu tenho poderia ganhar, assim, mesmo que fosse para ganhar mais, eu não queria. Eu não abro mão mais disso. Acho que principalmente nessa fase da vida, né? Já tô 50, então já deu para passar por bastante coisa aí. E aí, enfim, crescemos a empresa. Então a IG Mulher é uma empresa que nos últimos 10 anos ela multiplicou por... Ela é 20 vezes, hoje fatura 20 vezes o que ela faturava há 10 anos atrás. Hoje é uma empresa que além do IG Calcinha, ela tem uma linha de mais de 27 SKUs, então hoje é a empresa mais especializada na higiene íntima feminina, então nós temos desodorante íntimo para as mulheres, lenço para higiene íntima, sabonetes íntimos, uma infinidade de produtos aí, e hoje é a empresa que mais entende de saúde íntima da mulher. Tá? Então, que sensacional, gente. Depois você entra lá para conhecer, você vai gostar. Entra lá no Instagram da IG Mulher. E aí o que aconteceu, gente? Lembra que meu pai fez o convite para eu voltar para São Paulo? E aí eu ia ficar, pra gente ficar próximo. E de fato, voltei para São Paulo e eu passava quase que todos os dias do lado do meu pai. Até porque a gente trabalhava meio que junto. O escritório da agência e o escritório da IG Mulher era no mesmo lugar, tal. Então a gente ia em reunião junto, a gente ia advogado junto, contador junto. A gente parecia assim, Cosme e Damião, sabe? O tempo todo juntos. Viajava juntos. Na época a gente tinha um barco e um sítio também. Então, pô, vamos pro sítio, vamos pro sítio. Vamos pro barco, vamos pro barco. Então a gente tava o tempo todo junto. 3 anos depois de eu ter voltado para São Paulo, a vida maravilhosa, todo mundo muito feliz, as coisas acontecendo. Meu pai, saindo da Gazin, meu Deus, fugiu aqui, Douradina, saindo de Douradina, no Paraná, vocês conhecem, e indo para visitar a Romeira, vocês conhecem também, saindo da Gazin, indo para Romeira, num carro alugado, sofreu um acidente e faleceu. Putz. Ali pertinho de onde vocês estão. E uma fatalidade, uma coisa assim que chocou, assim, deixou a nossa família, virou de ponta cabeça a família. Assim, ficou todo mundo... Meu pai sempre foi aquele cara muito protetor, muito provedor, aquele cara que cuidava de todos, de tudo. Uma pessoa que dava uma segurança imensa para nós. De repente, da noite pro dia, você perde isso, né? E aí virou tudo de pernas para o ar. A agência, que basicamente era meu pai que estava à frente de tudo, eu tive que assumir. Então eu assumi essa agência, profissionalizei a empresa IG Mulher, porque eu cheguei a... No início até que eu acabei tocando as duas coisas, tá? Bem no início. Mas depois eu vi que não daria, assim, eu não teria como me dedicar, poder viajar, poder visitar os clientes todos de IG Mulher e fazer também tudo que eu precisava fazer pela agência, então eu acabei optando por cuidar da agência e profissionalizar a IG Mulher. Aí nascia a Dax Omnimedia. Então, há quase 8 anos atrás, nasceu então a Dax Omnimedia. Por que eu falo que nasceu a Dax Omnimedia? Porque durante 1 ano, mais ou menos, eu assumi a agência do meu pai, tentei replicar o que ele fazia, fazer do jeito que ele fazia, até para aprender, porque não era meu ramo, não era onde eu trabalhava. E aí depois disso, depois de 1 ano e pouquinho, que eu já estava bem inteirado, eu falei, bom, agora eu acho que chegou o momento
de, com isso tudo que eu tenho aqui, montar um negócio que eu entenda que faça sentido. E aí nasceu, então, a Dax Omnimedia. Putz, eu acho que eu gastei todo o meu tempo, né, falando dessa história. Não, tá ótimo, tá ótimo. Quero saber. É isso, aí nasceu a Dax Omnimedia, que é hoje meu negócio principal. É um negócio que... Você fala assim, Paulo, você se vê trabalhando em outra coisa? Não. Acho que, assim, eu tenho muita sorte na vida, tá, gente? Assim, a minha vida toda eu sempre tive muita sorte. Mesmo quando eu entendia que, pô, isso aqui não é sorte, depois eu entendi e falei assim, não, putz, foi sorte. Né? O fato de ter perdido meu pai, não vou dizer que isso é sorte, não foi sorte. Mas promoveu uma mudança tão profunda na minha vida, que até eu falo assim, meu pai foi tão especial e tão maravilhoso na minha vida, que até quando ele faleceu, ele me ajudou de alguma forma. Até me arrepio um pouco falar isso, é meio forte falar isso, mas até nisso. Por quê? Porque eu acabei sendo obrigado a me tornar um homem muito melhor, né? Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, acabei tendo que me tornar realmente uma pessoa diferente, né? E de fato me reinventei, né? De lá para cá, como eu falei para vocês, eu acabei me forçando a trabalhar mais, a cuidar mais da minha saúde. Daí que veio a história de emagrecer 40 quilos. Então, eu tava obeso, não fazia esportes, não cuidava da saúde. Tava totalmente... Só pensava em trabalhar, comer, beber. E é isso. Trabalho, comida e bebida. Trabalho, comida e bebida. E aí... não dá, né? Então, aí eu comecei aí num processo de aprendizado. Então, eu comecei a estudar muito, né? Principalmente as questões do meu trabalho, de propaganda, de mídia, de branding, enfim. Mas também comecei a estudar muito empreendedorismo, né? Então, comecei a aprender assim, o que tem funcionado, quais são as melhores práticas. Aí depois disso tudo veio o G4, que daí também foi dentro dessa linha, né, de como é que eu posso melhorar, como é que eu posso aprender mais. O que eu assisti de vídeo, o que eu ouvi de podcast, pra vocês terem uma ideia, teve um ano que eu coloquei como meta ler um livro por semana. Caramba. Eu tenho Conseguiu? Lá no meu Instagram tem a foto. Eu li 63 livros, se eu não me engano. Caraca. Num ano. Meu Deus, é muita coisa. Deu um pouquinho mais do que um livro por semana. Isso aí é tudo uma questão de hábito, né? Assim, meu pai me ensinou uma coisa desde cedo, que ele falava assim: crie seus hábitos e depois torne-se escravo deles. Porque a hora que você criar o hábito, você vai ficar escravo. Você não vai nem lembrar mais dele. Você vai ser escravo. Então, se você criar hábitos bons, você vai ser escravo de hábitos bons. Se você criar hábitos ruins, você vai ser escravo de hábitos ruins, né? Que são os vícios, são aquelas coisas que não te agregam nada, mas se você se habituar com o vício, acabou. Agora, em compensação, se você se habituar a treinar todos os dias, se você se habituar à leitura todos os dias, aquilo passa a ser totalmente automático, né? Então, a disciplina, ela cria hábitos, e esses hábitos passam a ser automáticos e as coisas são muito mais fáceis. O pessoal lá do G4 fala muito, né, que disciplina é igual a liberdade. E é mesmo. Você fica livre, porque você para de se preocupar com aquilo. Eu tenho que trabalhar. Cara, não. A hora que você se habituar que você trabalha todo dia, é até estranho o dia que você não trabalha. Quem é que consegue passar um dia sem tomar um banho? Quem é que consegue passar um dia sem comer? Até o Felipe da Anjo Tintas, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: você não come todo dia? Come, né? Então por que você não pode treinar todo dia? Então, ele sente essa mesma necessidade. A mesma necessidade que ele sente de se alimentar todos os dias, ele sente também de treinar todos os dias. Né? Então é isso. Eu acho que o Paulo acabou se reinventando ao longo desse tempo, aí, desses últimos 8 anos. Cara, e eu tenho eu falo que eu ainda vou escrever um livro sobre isso, tá? Mas eu digo que de 8 anos pra cá eu consegui controlar o alcoolismo, porque eu era praticamente um alcoólatra. Caraca. Me livrei da obesidade, porque eu era realmente um obeso. E consegui construir uma empresa de muito sucesso, que é a Dax Omnimedia. Então, assim, eu olho agora aí pra trás, falo, cara, sensacional. Assim, como é que você se sente hoje do ponto de vista de realização? Extremamente realizado, né? E sem contar no mais importante, que é a minha família, que eu construí também. Hoje tenho 2 filhas, as 2 estão na faculdade, 2 meninas super responsáveis. Uma faz faculdade de propaganda na SPM e a outra faz faculdade de administração na Link. Não foi influência do pai, tá? Não foi influência do pai, mas eu acabei
quando falo que eu dou sorte, eu acabei dando sorte com isso também, né? Porque imagina, para poder seguir aí o meu legado, uma fazendo propaganda, outra administração, tá prontinho. Fechou, né? Já posso, assim que elas se formarem, já posso falar, tá aqui, assumo, pode cuidar. E lindas, né? Lindas. Uma é namorada do Gustavo, né? Exato, eu ia falar isso. Não sei se você lembra disso, quando o lembro. pessoal do G4 mandou as fotinhas dos filhos, Essa né? história Pra é muito colar. boa. Ele pegou, até fiz o vídeo e mandei pro Paulo, ele pegou a foto da filha do Paulo e falou assim, falei, ele pegou, deu uma risadinha e falou, essa é minha namorada, tem 5 anos. Falei, peraí, vou fazer um vídeo. Ele tinha 4, na né? época. Aí eu filmei, mandei pro Paulo, hoje foi muito engraçado. Não, são duas meninas lindas e muito bem educadas, são meninas que, eu acho que a adolescência delas, né, que eu acho que talvez seja uma das partes mais importantes para a construção do que você vai ser no futuro, é a tua adolescência, né? Porque na criança, quando você é criança, você ainda absorve muito pouco, muito de forma subliminar. Mas na adolescência você consegue realmente começar a ter consciência das coisas e construir o que você vai ser enquanto pessoa. E graças a Deus elas me pegaram numa fase muito positiva minha, né? Treinando, cuidando da minha alimentação, trabalhando, prosperando. Isso é muito bom, né? Porque a gente educa pelo exemplo, então elas conseguiram... Então hoje elas são meninas que cuidam da saúde pra caramba, as duas treinam tanto quanto eu. A mais velha, a Valentina, treina até mais que eu às vezes, e a Vicky também treina pra caramba. São duas meninas super, super esforçadas assim na faculdade. Não só não dão trabalho, como às vezes é o contrário. Porque às vezes a gente quer viajar ou a gente quer sair no final de semana para um restaurante, alguma coisa, alguma delas fala assim, não, eu não posso, por isso a gente fala, gente, para com isso, pelo amor de Deus, vamos lá, dá uma relaxada, sabe? A vida é uma só também, é uma prova. Então às vezes a gente até, de tão responsáveis que elas são, né? A gente não, realmente, eu e a Carol, a gente não tem que ficar puxando elas, dizendo, gente, vamos estudar, olha a nota. Nunca me preocupei com uma nota minha, uma nota de uma filha minha na escola. Elas sempre foram muito responsáveis. Então é isso, gente. Então assim, olhando aí em retrospecto, só alegria, só coisas boas aconteceram, só tenho que agradecer, de fato. Meu, que virada de chave, né? O que te fez virar essa chave? Tanto do alcoolismo quanto da obesidade. Vamos lá. Sabe muitas pessoas falam, foca numa coisa de cada vez, né? Eu não concordo muito com isso. Eu acho que você tem aí um tripé que se retroalimenta e que se ajuda, né? Então, se você cuidar de uma área só e não cuidar das outras, não vai adiantar e não vai funcionar de forma harmônica. Então eu consegui construir esse tripé de, assim, se eu bebo menos, eu consigo treinar melhor, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo controlar minha alimentação, eu vou conseguir emagrecer. Se eu trabalho mais, eu estou mais satisfeito com o meu trabalho, eu tenho mais inspiração e mais vontade para poder treinar, eu tenho menos vontade e necessidade de, puta, tô chateado, deixa eu beber, aquelas coisas. Não, também você não sente tanta essa necessidade. E o treinar também, porque quando você treina, você tem muito mais disposição para tudo, né? Então, eu consegui criar essa tríade e consegui fazer com que tudo isso acontecesse de forma automática e natural. Mas tudo isso, a motivação inicial foi sobrevivência. Assim, porque quando eu perdi meu pai, falei, agora, assim, ou é você ou é você. É você vai ter que cuidar, você vai ter que prover sua família, você vai ter que cuidar da sua saúde, porque se você morrer daqui a pouco tempo, tua família não vai estar tranquila, não vai estar numa boa. Então veio um senso de responsabilidade muito grande de que eu precisava deixar a minha família numa boa caso eu faltasse. Então quando você tem uma perda como essa, né, de perder uma pessoa tão importante na sua vida, você vê o quanto as coisas são assim. E você fala assim, pô, de repente podia ser eu também. E aí? E eu pensava, se eu morresse amanhã, como é que fica a minha família? Como é que fica a Carol? Como é que fica a Vária, a Vicky? Como é que elas vão estar? Não vão estar legal. Não tem aí uma boa reserva, não estão formadas ainda, não tem condição de andar pelas suas próprias pernas. Claro, aquela coisa de paizão protetor. É claro que assim, todo mundo vai dar um jeito na vida, né? Sim. Então, assim, se eu faltasse, elas teriam que dar um jeito, se virar, e talvez fosse até positivo para a vida delas. Mas a gente, enquanto pais e que amamos muito, a gente também não quer
Eu acho que assim, elas têm que sofrer num limite para amadurecer, né? Mas não que tenha um sofrimento muito grande, né? A gente acaba sendo um pouco protetor, às vezes até demais. E aí foi isso, eu falei assim, pô, cara, eu preciso montar um negócio que seja realmente muito sólido, né? Que possa sustentar a minha família no médio e longo prazo. Preciso construir esse negócio. Para construir esse negócio, eu preciso estar melhor, Paulo. Preciso estar com uma saúde melhor, preciso estar mais disposto, preciso estar me sentindo melhor. Eu nunca gostei de ser gordo. Tem gente que não liga e tá tudo bem. Uhum. Eu acho que é legal isso. A pessoa fala assim, cara, o Jô Soares é um cara que foi a vida inteira gordo, morreu até velho, para tanto que ele era gordo. E sempre gostou de falar que ele era o gordo. Né? Então, se a pessoa convive bem com isso, ótimo. Né? O pessoal fala assim, mas pô, assim, preciso emagrecer. Eu falo assim, mas você precisa. Por que você precisa emagrecer? Porque você se sente mal ou porque, porque as fotos, porque a rede social, se for por isso, você tá no motivo errado. Eu sempre me senti mal. Então, quando eu tava gordo, uma roupa que não entrava, isso me deprimia. Uma pessoa deprimida, obviamente que não vai produzir muito bem. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. A pessoa que não está se sentindo bem consigo mesma não vai tratar os outros tão bem, não vai ser tão gentil, não vai ser tão cordial. Por quê? Porque você está de mal com você. E se você está de mal com você, como é que você vai ficar de bem com os outros? Né? Então, foi isso. Foi uma necessidade que eu tive de corrigir essas 3 coisas. Então, hoje eu sou uma pessoa que ainda gosto muito de beber. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu tenho esse prazer. Uhum. Felizmente ou infelizmente, mas hoje eu controlo muito as ocasiões em que eu bebo. Então, assim, não me permito de jeito nenhum ficar bebendo 4 vezes, 5 vezes numa semana, e nem mesmo no final de semana. Vou beber só final de semana, sexta, sábado e domingo. Não, de jeito nenhum. Então eu escolho a dedo. Às vezes fico alguns períodos longos, de 1, 2, 3 meses sem beber nada. Né, que eu acho que isso pra mim também é bastante bom. Então eu acho que assim, a pessoa que tem essa tendência de alcoolista ou de alcoólatra, né, que são 2 coisas diferentes, elas nunca vão se ver livres disso. Né? O máximo que essa pessoa vai conseguir é controlar isso. E o que não é uma garantia de sucesso para sempre. Né? Porque pessoas que às vezes têm esse problemas de beber demais, controla por um período e se baixar a guarda, de repente volta tudo de novo e você começa a beber de novo e tal. Então, eu acho que eu digo que eu flertei com o alcoolismo. Até meu médico até falou assim, não, Paulo, você nunca chegou a ser um alcoólatra, mas você chegou a ser um alcoolista, ou seja, ser uma pessoa que bebia todos os dias. Isso já não é uma coisa saudável. Então, isso já começa a te fazer um mal, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista psicológico. Então, assim, isso está controlado. Então, do ponto de vista de álcool, é dessa forma que eu faço. Ou seja, vou beber em poucas ocasiões, escolhidas a dedo. Né? Do ponto de vista de dieta e treino, hoje eu sou uma pessoa que eu me alimento muito bem. Eu não deixo de comer nada que eu queira. Mas, de novo, ocasiões escolhidas a dedo. Né? Assim, putz, esse dia, isso aqui eu tô com vontade de comer. Beleza, vai, come, tá tudo certo. Mas na maioria do tempo eu tenho uma alimentação extremamente balanceada. Eu tenho o prazer de almoçar e jantar em casa quase todos os dias. E a alimentação na minha casa é uma alimentação muito bem feita. A Carol cuida da alimentação de casa super bacana. Então a gente come super saudável. Todas as refeições muito bem pensadas. O que vai ter de proteína, o que vai ter de carboidrato, pouca gordura boa, muitos legumes, muita salada. Todo mundo lá em casa come muita salada. Então, do ponto de vista de dieta, foi dessa forma que eu estruturei. Do ponto de vista de treino, acabei encontrando uma forma de colocar o treino na minha vida para que não atrapalhe e para que ele não possa ser colocado em segundo plano. E qual foi essa forma? Treinar às 6h30 da manhã. Né? Se você chegasse para o Paulo com 20 e poucos anos de idade e falasse assim, cara, você vai treinar todos os dias às 6h30 da manhã, eu ia falar assim, de jeito nenhum. Prefiro morrer do que treinar às 6h30 da manhã. Eu era um cara que eu ia pra academia final de dia e... Arrastado. E mesmo assim não era um cara que gostava tanto, não. Mas aí o que eu comecei a perceber é que se você deixa pra ir no final do dia, tem tantas variáveis, tem tantas coisas, tem evento, tem não sei o que. Cara, a probabilidade disso dar errado é enorme. Hora do almoço pra mim é um horário que é complicado. Assim,
Primeiro que o WhatsApp não para, o telefone não para, né? Hora do almoço. O que é hora do almoço? Hora do almoço... Hora que dá, né? Não tem muito isso. E isso atrapalha demais, né? Então, às 6h30 da manhã é um horário que o WhatsApp ele tá tranquilinho, só os doidos estão mandando mensagem essa hora. Tem uns doidos que a gente se fala. Meu sócio, o Thiago, é um desses, que às vezes 5h30 da manhã a gente tá falando no WhatsApp, mas é pouca gente, né, que fala com você nesse horário. O telefone não toca de jeito nenhum, não chega e-mail, né? Então, assim, eu trabalho muito perto da minha casa, onde eu moro. Outra coisa também, importantíssima, né? Eu montei uma academia dentro de casa. Isso, a pandemia também nos trouxe isso. Quando veio a pandemia e fechou tudo, falei, e agora? Não dá pra ficar sem treinar. E aí, Mercado Livre me salvou. Fui comprando tudo quanto é equipamento que vocês podem imaginar e montei uma academia completa dentro da minha casa. Tenho esteira, tenho halteres de 1 a 30 quilos, tenho barra para supino, tenho banco declinado, banco inclinado, bicicleta, barra, tudo. Então eu montei uma academia e aí às 6h30 da manhã eu acordo 5h30, 5h45, tomo meu pré-treino. Quando dá 6h30 eu tô ali dentro de casa treinando. 7h30 acabou meu treino. Tranquilinho, aí tenho tempo de tomar meu café, tomar meu banho. Assim, sem correr, chego no escritório 8h30, no máximo 9 horas eu tô no escritório. Então, isso daí eu equacionei essa questão treino de uma forma muito boa, que hoje tá dentro da minha rotina. Se eu não treino, é estranho. Então, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu tava lá treinando. 6h30 da manhã eu tava lá. É a minha rotininha, né? Todos os dias. E do ponto de vista de trabalho, é isso que eu tava contando para vocês. Muito estudo, aprendendo muito. Então, assim, não só o G4, como várias outras iniciativas, assim, como é que eu posso aprender, como é que eu posso me tornar um empreendedor melhor. Gente, só eu tô falando, não é possível. Assim, mas é assim que a gente gosta. Eu não sei quanto tempo a gente já tá aqui. 43, né? 43. Tá, então vamos lá. E aí, tem uma coisa que eu tava comentando com vocês aqui no início, que é muito legal. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, logo que eu assumi o negócio de publicidade da família, eu pensei que, puxa vida, essas empresas de tecnologia estão surgindo cada vez mais, estão, assim, sabe, se destacando no mercado. Eu acredito que esses serão os grandes investidores em publicidade no futuro. 8 anos atrás eu pensei nisso. Na época você tinha lá um Decolar, que fazia alguma propaganda. O iFood já estava há 8 anos? Já, né? O iFood fazia alguma coisinha de propaganda. Mercado Livre eu acho que fazia alguma coisa também. Mas eram poucos. Mas pelo pouco que eu conhecia da história dessas empresas, eu falei, cara, esses caras eles vão dominar o mercado em várias áreas de atuação. E eles precisam fazer aquisição de clientes, consolidar a marca, construir suas marcas. Então, eles muito provavelmente serão muito relevantes no cenário de propaganda no futuro. Então, eu comecei a fazer o quê? Cara, eu vou me aproximar desses caras. Por quê? Porque eu acho que esses clientes serão clientes muito bons para se ter, né? Então, vamos começar a trabalhar. E aí, como é que eu faço, então, para atrair clientes desse segmento? Comecei a frequentar tudo quanto é curso, evento, palestra que você pode imaginar. Falar assim, esse é evento do ecossistema de startup. Vou. Vou. Palestra do fulano, fundador não sei o quê. Vou. E aí comecei então a participar muito ativamente do ecossistema de startups, scale-up e unicórnios. E aí nesse momento a gente começou... Eu ia para os eventos, não era tanto para conhecer, para ouvir conteúdo, não era tanto para aprender, era mais para network, para fazer conexão e para trazer clientes, tá? Mas é claro, você está no evento, você está lá, você acaba absorvendo conteúdo. E aí eu acabei aprendendo um pouco como é que essas empresas trabalham. Até para poder também conversar de igual para igual, porque nada como, principalmente quando você é uma agência, nada como um cliente estar conversando com você e sentir que você sabe do negócio dele. Que você entende do que ele está falando, que você entende quais são os desafios dele. Isso facilita demais, isso ajuda demais. Então eu comecei a adquirir, a consumir muito desse conteúdo, entender muito de como essas empresas trabalhavam, e eu comecei a pensar, por que eu não aplico isso no meu negócio? Meu negócio é um negócio antigo, a agência de publicidade é um negócio velho, ultrapassado, modelo falido. A grande maioria das agências mais famosas e grandes não estão passando por um momento muito bom. Eu pensei, eu acho que tem que reinventar isso daí.
né? E aí comecei a pensar, putz, como é que essas startups fazem, né? E aí comecei a aplicar, então, um pouco desse modelo delas no meu próprio negócio. Vamos avaliar o que agrada a cliente, o que não agrada. Então, o que um cliente gostaria que uma agência tivesse e que não tem? E o que tem numa agência que aquele cliente não quer que tenha, né? E a gente começou a avaliar e conversar com o cliente, entender, falar assim, cara, o que te incomoda? Quando você tem uma agência, o que mais te incomoda? O que você acha de ruim? E o que você acha de bom? E o que você não acha nem ruim nem bom porque não tem e que você acha que deveria ter, né? E aí a gente reinventou a Dax. Então a Dax, hoje, a gente fala que é uma agência de publicidade, uma agência de propaganda, porque facilita um pouco o entendimento. E eu odeio também aqueles negócios, você entra num site de uma empresa, por exemplo, e aí você lê o que a empresa faz, você acaba de ler e fala assim, não entendi. Não sei o que esses caras fazem. Eu acho isso muito ruim. Né? Do ponto de vista de vendedor e marqueteiro, eu acho que a pior coisa que você pode fazer é isso. Você tem que ter claro para o teu cliente o que você faz e qual que é o teu propósito. Mas a gente é uma agência de publicidade, é uma agência de propaganda, mas talvez a gente seja mais parecido com uma startup, uma empresa de tecnologia, do que com uma agência de propaganda, né? Não por conta de usar de ferramentas tecnológicas, porque, claro, a gente usa inteligência artificial, a gente usa muitos dados, a gente usa muito software, mas a gente não é uma empresa de tecnologia, nós somos uma agência. Mas do ponto de vista de gestão do nosso negócio, de estruturação do nosso negócio, a gente está muito mais para uma empresa de tech do que para uma agência. Então, hoje a gente ouve muito o cliente, a gente é muito focado no cliente, e não é de brincadeira, não é sério, entendeu? A gente realmente tem uma preocupação imensa em retenção de cliente. A gente tem medição de NPS, a gente mede índice de satisfação dos clientes, a gente está sempre conversando, aprimorando, melhorando. A gente conseguiu eliminar uma série de fricções que existem entre anunciante e agência, para que a gente consiga ter uma relação um pouco mais fácil com o nosso cliente. Então a Dax é hoje a única agência do Brasil que trabalha sem FII. Não tem FII. Um cliente. E aí você fala assim, por que vocês não têm FII? Porque a gente conversava com muito cliente, o cliente falava assim, puta, cara, eu tô pagando minha agência e eu acho que eu nem tô usando tudo que eu deveria. A gente falou assim, peraí. Então quer dizer que tem muito cliente que paga a agência e tem aquela sensação de que não tá usando, ou seja, tô jogando dinheiro fora porque eu tô pagando e não tô usando? Tá errado. Esse modelo tá errado. Como é que a gente pode resolver isso? E se a gente trabalhar sem FII? Se o cliente usar, ele paga, se ele não usar, não paga. Pô, isso é legal. Você vai tirar aquela sensação de que tô pagando e não tô usando. Eliminamos o FII. Legal. Cara, quando a gente falou isso, o pessoal falou assim, não, você é louco. Vai viver do quê? Cara, eu vou viver da prestação de serviço efetiva que eu tiver. Se o meu cliente, se eu estiver prestando um serviço para ele, eu vou receber. Se eu não tiver, eu não vou receber. Então a gente acabou assim abrindo mão de coisas que são confortáveis para a agência, porque garantem lá o seu faturamento, mas que não são legais para o cliente. Então não é legal para o cliente, tira. Lá na Dax a gente pensa assim. Outra coisa, eu chegava para um determinado cliente, falava com ele assim, cara, então assim que a Dax trabalha, isso aqui, então. Aí o cliente chegava pra gente e falava assim, cara, gostei pra cacete. Puta, adorei isso daí de vocês. Mas o meu contrato com a minha agência não permite que eu trabalhe com outra agência e toda a minha compra de mídia eu sou obrigado a fazer com a minha agência, porque eu tenho contrato. A gente falou, peraí, quer dizer que tem cliente que tá com uma agência, obrigado a fazer negócio com essa agência por conta de contrato. A gente sabe, porra, do G4, tudo que a gente aprende. Cara, o dia que você tiver que amarrar cliente por causa de contrato, tá tudo errado. Total. Né? Então a gente pensou assim, não, o cliente tem que estar com a gente porque ele está satisfeito, porque o nosso serviço é o melhor possível, porque não tem uma outra agência melhor e não porque ele tem contrato. Ó, tem uma agência melhor aqui, mas eu tenho que ficar com a Dax porque eu tenho contrato. Não funciona. Aí o que nós fizemos? Elimina contrato. Então a Dax é a única agência do segmento que trabalha sem contrato. Não tem contrato, Juscel. Caraca, mano. Não tem. Aí você fala assim, você não tem contrato com ninguém? Claro, tem muitos dos nossos grandes clientes, eles precisam de contrato. E aí, obviamente, a gente assina contrato com eles. Só que esse contrato que a gente assina é só para protegê-los e não nos proteger. A nossa maior proteção é o nosso serviço bem prestado. A nossa maior proteção é o nosso cliente satisfeito e não nossa multa contratual que a gente não tem. Então isso nos força todos os dias a fazer o quê? Melhor. A ser melhor. Eu tenho que trabalhar melhor, porque senão meu cliente vai embora. E ele não tem nada que prenda ele, senão a satisfação dele. Caramba. Isso serve também até para os parceiros de negócio, colaboradores, né? Pô, se eu tô travando o cara aqui por causa de um contrato, tá tudo errado, né? Uhum. Caramba, que sacada. Que
Qual que é o NPS? 90. Caraca, verdadeiros fãs aí da Dax. 90. Você sabe que teve uma vez uma amiga minha, era muito amiga, estudou comigo, e daí ela era CMO de uma grande empresa, um unicórnio brasileiro, e aí eu queria trabalhar com ela. Ela falou assim: Paulo, para você entrar aqui, se as pessoas já têm dificuldade, você, por ser meu amigo, vai ter um pouco mais. Então, assim, para poder te endossar e falar para você entrar aqui, você vai ter que realmente provar que você é. E aí ela me falou assim: me passa contato dos teus 3 maiores clientes, que a gente vai entrar em contato com eles para pedir referência. Eu falei: tá bom. O pessoal da empresa voltou pra gente depois e falou assim: eu não acredito. Vocês não têm clientes, vocês têm fãs. Os clientes de vocês adoram vocês. É impressionante, os caras só falam bem. Até quando a gente fez o nosso rebrand, há uns 3 anos atrás, a nossa agência que fez o rebrand ia entrevistar clientes. E obviamente que a gente tem ex-clientes também. Né? Nem todo mundo que já trabalhou conosco está com a gente para sempre. E a gente tem alguns ex-clientes por situações das mais diferentes possíveis. E aí eu fiz questão e falei assim: eu quero que vocês entrevistem também os ex-clientes. Quero que você ouça deles também. E aí essa agência, que é a GH Branding, nos amigos nossos, falou assim: Paulo, até os seus ex-clientes falam bem de você. É impressionante como o pessoal gosta da Dax. Até o cara que não tá mais com você, eles explicaram porque, não, olha, porque aqui a gente teve que ter uma comunicação integrada e a gente teve, ou então, não, tivemos um direcionamento da matriz, alinhamento mundial, então a gente teve que ir para essa outra agência. Mas mesmo os caras que não estão mais com vocês gostam de vocês. E uma outra coisa também que a gente fez, né? Contratos de longo prazo. É bom para o cliente ou é bom para a agência você ter um contrato de longo prazo? Para agência. Para agência. Para agência é ótimo. Tem um contrato aqui, eu estou garantido. Estou mais um ano aqui com esse cliente. Boa, maravilha, tudo certo. Para o cliente isso é bom? Não necessariamente. E se o cliente tiver algum contratempo, pandemia, fechou loja, não sei o que, cara, tem que sair, tem que parar, não sei o que. Então, não é melhor para esse cliente ele contratar por flight, por campanha? Olha, eu quero fazer uma campanha de 3 meses, depois eu faço de mais 3 meses. Então, a gente também abriu mão de relações pautadas em longo prazo. Então, na Dax, você vai contratar pelo período que você quiser. Eu quero fazer uma campanha de 1 mês. Tá bom, você vai contratar 1 mês. Quero fazer uma campanha de 6 meses. Você vai contratar a Dax por 6 meses. Acabou 6 meses, acabou 6 meses. A gente tem clientes que estão always on com a gente há 6 anos. Contrata de 6 em 6 meses. Verisuri é um exemplo desse. A Verisuri está na mídia há 6 anos, always on. A cada 6 meses a gente senta, faz uma nova campanha, bota no ar. Aí passou 6 meses, senta, nova campanha, vamos pro ar. Então é isso, a gente hoje do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de modelo de negócios, a gente é muito mais uma startup do que uma agência de promoção, de publicidade e propaganda. Cara, que incrível. Sensacional. Isso que vocês fazem, assim, pensando no foco do cliente é absurdo. Nunca vi. Você já tinha visto? Não. Vocês são únicos, né? Não existe, né? No nosso segmento, eu acredito que sim. Né? Eu acho que em outros segmentos, claro que devem ter várias empresas que também trabalham com essa mesma pegada nossa de pensar realmente no cliente e fazer tudo pensando no que o cliente pode ficar mais satisfeito. Mas no nosso segmento não tem. Nossa, que incrível. Parabéns. Outras agências. Obrigado. Já sei até a pergunta aqui de fechamento. Antes, falar que esse podcast tem o patrocínio da Monte Investimentos. Está pensando em diversificar sua carteira com segurança. Monte é uma área especialista em estratégia de investimento através de consórcio imobiliário, onde você define aportes mensais. A Monte vai fazer uma gestão. Quando você é contemplado, você pode vender essa carta contemplada e realizar o lucro e não paga mais parcelas, ou pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de se capitalizar. Você compra um imóvel, aluga esse imóvel, valor do aluguel, paga o valor da parcela. É uma maneira de você construir patrimônio usando capital de terceiros sem precisar descapitalizar o valor integral do bem para montar uma carteira de renda passiva futura. Então, chama o pessoal da Monteio, fala que eu vi no Receita Sucesso Podcast, que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Se inscreve no canal do YouTube, toda semana tem episódio novo, Receita de Sucesso Podcast. Segue a gente no Spotify, estamos também disponível no Instagram, né, para a pessoa que quiser acompanhar a gente no Instagram. Seguir nossas redes sociais também, oliveira.jussiel. Gente, vocês me seguem, tá? Porque senão eu vou ter que demitir a minha social media. Então, vocês assim, não deixa isso acontecer. E, erro de bastidores é só lá no meu Instagram, hein? Né, Abelinha? Sim, é isso aí. @Karen Hassi. Segue lá, gente. E compartilha o episódio, né? Pelo menos aí 10 amigos que você vai estar dando um presente para essas pessoas compartilhando esse episódio. Compartilhe o episódio. A pergunta que eu quero fazer pro Paulo
Cara, assim, ó, poxa, a gente construiu uma linda linha do tempo, né? Foi bem legal, teve vários aprendizados. Então, vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente, que é a pergunta de fechamento, que diz o seguinte. Bom, se você fosse embora hoje e perdesse todo o seu network, todo o seu conhecimento, todo o seu dinheiro, mas tivesse esse podcast para te trazer muito próximo do que você está hoje. Eu tenho certeza que você já vai trazer uma receita diferente do que você aprendeu lá atrás. Você falou, poxa, eu tive uma mudança, né, radical na minha vida, principalmente nos últimos 10 anos. Então, qual receita você deixaria para você mesmo? E aí eu queria, Paulo, que a gente trouxesse, não uma frase, mas muito mais coisas assim. Cara, o que eu aprendi sobre tanto questões técnicas como comportamentais, quais são as alavancas de sucesso, de crescimento? Você que lê muito livro, convive com muitos empresários de sucesso, coordena campanhas de empresas que estão no topo, você deve ter muito aprendizado aí. Então, se a gente puder ser bem específico nesse sentido cara, se tiver esses atributos aqui, ó, tanto da parte técnica como comportamental, qualquer pessoa pode ter muito sucesso usando essas alavancas de crescimento. Acho que seria mais uma receita nesse sentido. Tá, vamos lá. Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica, assim, de uma pessoa que queira começar a construir uma vida pessoal e uma carreira de sucesso, eu acho que a primeira coisa é determinar, é você ter exatamente o que você quer, né? O que eu quero ser, o que eu quero fazer, aonde eu vou me dedicar. Depois de definir esse foco, eu continuaria obstinadamente nesse foco, porque pessoas que ficam mudando de foco o tempo todo, isso não funciona, isso não dá certo. Então, assim, escolha alguma coisa que você tenha prazer de fazer e faça, e vai. Muitos, eu vejo lá no G4 mesmo, a gente vê vários empreendedores em os mais diversos ramos de sucesso, ramos de mercado, e vários com sucesso. Então você pode ter sucesso em qualquer área. Então não ache que assim, vou trocar de área porque não estou tendo sucesso. Cara, vai trocar de área, você não está tendo sucesso, não é porque a área é ruim, é porque você não está sabendo fazer aquilo. É porque você não está trabalhando direito, porque você não está fazendo o que você precisa fazer. Então defina um segmento e vá nele, obstinadamente. Então, eu estava falando para vocês, cara, eu tenho 7 anos só que eu trabalho com mídia. Hoje o pessoal fala assim, pô, você é uma referência no Brasil em mídia, em branding e tudo mais. Cara, porque eu aprendi. Para eu poder vender, para poder trabalhar com isso, eu tive que aprender. Então aprenda, vai, se aprofunde, entendeu? Então defina muito claro isso. Através de disciplina, crie seus hábitos. Então assim, cara, vamos lá, vou participar de evento, vou estudar, vou ler, vou fazer tantas ligações de prospecção e de vendas, vou entrevistar tantas pessoas por semana. Então assim, crie realmente uma rotina automatizada que isso vai ajudar demais, né? Tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E a outra dica, que eu acho que é a dica de maior sucesso também, é cultive seu network, cultive suas relações, né? Mas sem ser afobado, né? Eu acho que as pessoas, e eu também passei por isso durante muito tempo, às vezes a gente é muito afobado no network, né? Então a gente chega num ambiente e a gente vê aquele cara e fala assim, puta, esse cara pode ser meu cliente, aquele cara pode comprar um consórcio, aquele cara... E aí você tem a tendência de tentar passar o pé pelas mãos, a hora que você vê, você já está tentando vender. E, cara, então assim, isso é péssimo, né? Eu sei que tem várias frases clichês aí, seja interessante antes de ser interesseiro e tal, assim, tem um monte de frasezinha, mas é verdade, tá? Entendeu? Assim, cultive o network pelo relacionamento, pela amizade e não com o objetivo exclusivo de fazer uma venda. Eu estava dizendo para vocês, o próprio G4 mesmo, eu não estou no G4 para fazer venda, né? Eu estou no G4 para construir network, para construir boas relações, né? Porque às vezes ali naquele círculo você pode não necessariamente ter um cliente para você, mas você pode ter alguém que vai te apresentar para alguém, que vai te apresentar para alguém. Então assim, cultivar network é fundamental, é importantíssimo, né? E eu acho que isso começa, para quem tem filho, né, fica uma dica importantíssima. Comece a construir o network do seu filho desde cedo. Coloque ele em boas escolas, coloque ele em bons clubes, coloque ele em bons cursos de inglês, faça com que o seu filho comece a construir seu network desde cedo, porque o network mais poderoso que uma pessoa pode ter são aqueles amigos que vieram com você desde a escola. Esse é muito forte. Então, eu estava falando para vocês que minhas filhas foram muito novas para Recife,
E a gente esteve lá em Recife agora, na quarta-feira, no jantar. Cara, você acredita que a minha mulher conhecia muito mais gente no jantar do que eu? Carol conhecia muito mais gente do que eu. E vocês sabem por quê, não? Porque ela que levava e buscava na escola? Isso. E o network que ela construiu foi com o quê? Foi com as outras mães da escola. Claro. Das minhas filhas. Então veja que oportunidade de relacionamento incrível que você tem. Sentido. Né? Então você tem lá em Recife, você tem, sei lá, 2, 3 escolas que são as mais tops, são as melhores que tem. Cara, coloca seu filho numa escola dessa. Sabe? Porque você já vai começar a ter boas relações que vão ajudar lá no futuro, lá na frente. Então eu acho que essas são as dicas que eu poderia dar pro pessoal. Sensacional. Na hora que eu sair daqui, eu vou pesquisar a palavra além do esperado no dicionário. Vai ter a foto do Paulo estampada. Cara, que absurdo de história. Porra, foi demais. Obrigado. Sério, eu acho que assim, foi muito legal mesmo. Que esse era o objetivo, né? A gente ficar quietinho e deixar o Paulo ali falar da linha do tempo, da trajetória dele. Tinha muito aprendizado aí. E essa pergunta aqui, ela fechou, de fato, ali com... Foi 3 coisas simples que ele disse, mas que define muito o que é ter sucesso. Você sabe que... Eu estava tentado a falar isso durante o episódio, e aí você complementou alguns. Eu que tenho entrevistado muitas pessoas de sucesso aqui, poxa, a gente já está com quase 70 entrevistas. Passaram mais de uma dúzia de bilionários, né? E o resto, praticamente todos milionários e 90% líder de mercado. E eu comecei a perceber padrões. E eu sou um cara assim, que eu gosto muito de observar padrões. E hoje tem um corte sobre isso, inclusive um corte que viralizou, eu falando quais foram os padrões que eu identifiquei. E é impressionante que o Paulo falou todos eles. Então eu falo, são 7 que eu identifiquei. Assim, ó, todos têm esses 7 características. Primeira, mentalidade. Tem uma mentalidade voltada para o sucesso, para a abundância. Esses caras pensam diferente. Segundo, a ambição. Ambição, fome, propósito, cada um chama de uma maneira. O teu nível de realização é proporcional à ambição que você tem. Pega um cara igual o Elon Musk, porque é o cara mais rico do planeta. Porque o cara quer chegar, ele quer povoar Marte. É umas coisas assim insanas, mas tem que ter muita ambição para chegar lá. Então, não é à toa que ele cresce tanto. E aí, um chama de ambição, chama de propósito, a gente vai chamar de fome. Mas esse é o segundo pilar. O terceiro é o conhecimento. Aqui eu errei muito tempo também. Eu brinco, tem alguns cortes que eu falo que eu nunca gostei de ler livro, mas eu sempre gostei de ter dinheiro para realizar meus sonhos. Só que eu não sabia que o dinheiro estava no conhecimento. Se eu soubesse, eu teria lido um livro por semana, igual o Paulo fez. Porque o conhecimento te faz errar menos. Então, todos eles têm muito conhecimento. Você vai numa... Eu fiz um vídeo, a gente fez um vídeo, a gente foi em Pontas dos Ganchos, lá no... Um resort que tem maravilhoso em Santa Catarina. E a gente chegou numa praia, uma praia exclusiva, devia ter umas 20 pessoas. Todo mundo sentado, lendo um livro. Aí eu falei, gente, não parece estranho? Quanto mais nos lugares que a gente vai, que é mais exclusivo, mais bem sucedido, mais pessoas eu vejo lendo. Será que não tem um padrão aqui? E é isso, as pessoas entenderam que o conhecimento coloca dinheiro no bolso. Depois vem a execução. Tem muita gente cheia de ideia, cheia de conteúdo, mas não coloca em prática. Então você precisa mão na massa. Então sou muito bom de execução. Quinto, cara, se as pessoas têm mentores. Aqui eu errei também por muito tempo. O que é mentor? É aquela pessoa que está 10 anos à sua frente. Ela passou por onde você deseja passar. Então imagina que eu quero abrir uma agência hoje. Pô, se o Paulo tem um livro que ele fala como criar uma agência de sucesso do zero. Poxa, às vezes é R$50. O cara levou 10 anos para aprender. Eu vou economizar o quê? 10 anos de erro. Pô, ele tem uma mentoria? Vou comprar essa mentoria. Poxa, onde o Paulo está? Qual é o ecossistema que ele está para mim me plugar e também ter vários insights? Então, as pessoas têm mentores. Ela entendeu que onde outros errou, eu não preciso errar. Sexto, network. As pessoas entendem. Eu nunca tive network, então o G4 começou a me dar esse acesso. Depois que eu entendi isso também, eu comecei a entrar em vários grupos de network com esse objetivo mesmo, de me aproximar. E você entende que essas pessoas, elas fazem errar menos também, porque elas te conectam com as pessoas certas. Cara, é incrível. Então, por exemplo, teve pessoal do G4 que me ligou, um membro, tava sendo enganado num consórcio. Então, você imagina, eu falei pra ele, cara, deixa eu te falar, você vai fazer 3 perguntas pra esse cara que tá te falando isso, e ele não vai saber te responder. Ele economizou aí por baixo uns R$100.000, que ele já tava fazendo o negócio. Mas ele me ligou, e eu entendo tudo, sou especialista nisso. O quê? Poder do network. Ele me ligou porque alguém falou, pô, liga pro Jussiel antes de fazer o negócio, porque às vezes, cara, não tá tão bom assim quanto o cara tá te vendendo. Resumindo... Você sabe que, só uma coisa que me ocorreu aqui, você sabe que claro, o network ele tem um efeito colateral muito bom também, sabe qual que é? Eleva muito a autoestima e a autoconfiança. Verdade. E isso transparece, entendeu? Quando você tem autoestima elevada, você acaba conquistando mais, porque as pessoas sentem isso, né?
e um network muito poderoso, aquela história assim, seja o mais burro da sala. Tudo bem, você pode ser até o mais burro da sala, mas esteja numa sala muito pica, porque aquilo vai te dar um gás, você vai sair de lá falando, cacete, e você se sente realmente empoderado. É verdade. Não, total. E o 7º, a gestão das emoções. Quem está nessa caminhada do sucesso vai ter que aprender a lidar com medo, raiva, frustração. Poxa, são tantas emoções que a gente vive, mas o que resume a gestão das emoções para mim, e aí o Paulo foi preciso nisso, não é o que te acontece, é o que você faz com o que te acontece. Ele trouxe um exemplo ali, acho que extremo. Poxa, até a morte do pai dele serviu como um aprendizado. Ele falou, cara, isso daqui teve um aprendizado, eu me tornei uma pessoa melhor, mas ele poderia ter ficado um cara depressivo, né? Falar, pô, tá vendo as coisas aqui, ó, pô, perdi meu pai, a vida não é justa comigo, etc. Então, o que você percebe com essas pessoas? Que elas dão um significado diferente com aquilo que acontece com elas. Por que eu fiz questão de falar desse 7? Talvez ele, claro, dentro desse 7 entre outras coisas, mas esses são os padrões que eu observei em todas as pessoas de sucesso. E por que eu falei desse 7? Porque o Paulo, se você parar para analisar, ele citou cada um desses. Como mentor ali, acho que o maior foi o pai dele, que ele falou que ele não foi educado, ele foi treinado. Então acho que o pai dele foi um dos maiores mentores dele. Mas ele tocou nesses 7 pontos. Impressionante. Então, cara, tá de parabéns. Né? Obrigado. Você passou aí você faz parte, né, dos 7 padrões de uma pessoa de sucesso. Feliz demais com sua participação. Queria te agradecer imensamente. Você, poxa, o Paulo... A gente sabe quanto o tempo é caro para você, e você se dispôs aqui a vir gravar esse conteúdo com a gente. Isso não tem preço, isso tem valor. Obrigada. Verdade. Onde o pessoal te acha, Paulo? Eu tô no Instagram, paulinho.dax. Da Ax, né? DAXX. DAXX, paulinho.dax. No Instagram também tem a Dax Omni Media, então DAXX Omni Media. A gente também tem o nosso podcast, Omni Media Cast. Né? Então, legal. Participem lá, sigam, que vai ser bacana. E o meu LinkedIn é Paulo Braga. Então, LinkedIn/Paulo Braga. Livro? Alguma indicação de livro? Você que leu tantos livros. Cara, eu acho que A Única Coisa é um livro que é sensacional, né? Hábitos Atômicos também, sensacional. Então, tem uma série aí, mas A Única Coisa eu acho que é um livro que, pra mim, muito, marcou demais. Que é você disse sei o quanto o seu tempo é caro e tudo mais, mas A Única Coisa tem uma frase que diz o seguinte: o que você está fazendo nesse momento é a melhor coisa que você poderia estar fazendo no intuito de alcançar os seus objetivos futuros na vida? Se for, você está fazendo a coisa certa. Se não for, você está fazendo a coisa errada. E a melhor coisa que eu poderia estar fazendo aqui hoje de manhã é estar aqui gravando com vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Ai, é um talento. Obrigado, meu amigo. Obrigada. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau.